Estamos de volta e estava rolando uma provocação aqui nos intervalos. O que foi, Léo? Botafogo vai passar o São Paulo hoje. Fábio Luiz, nosso cinegrafista, não está muito feliz, não. Vamos voltar para a tabela. É muita humilhação, né? Deve estar pensando. É, né? É. Sair lá de baixo cuidado, da zona do terror da tabela para passar o São Paulo. Vamos ver, né? Vitória 2, América Mineiro 1. O jogo aconteceu no domingo, 6h30 da tarde. Também no domingo, 6h30, o Sport empatou com o Internacional. Depois dessa parte de rodada, porque a rodada ainda não acabou, o Botafogo joga hoje às 8 da noite. Vamos ver como é que ficou a classificação. Palmeiras líder com 43 pontos, seguido ali pelo Flamengo com 40. Em terceiro, o Atlético Mineiro com 39 e o Corinthians com 37 pontos. Lá no final, Internacional na zona de rebaixamento, empatado com o Figueirense com 24 pontos, o Santa Cruz com 19 e o América Mineiro com 13 pontos. O Atlético Paranaense, que joga hoje contra o Botafogo, está aqui ó, em nono lugar com 30 pontos e o Botafogo com 26 em 13º. O Léo tá zoando o Fabinho porque, olha só, hein? O Botafogo vai jogar com o Atlético Paranaense na casa do adversário, mas se vencer, o Botafogo vai a 29 pontos e corre para cá, para o 11º lugar, jogando o São Paulo para 12º. Com um jogo a menos, né? E com um jogo a menos. É verdade? Ih, Fabinho. Se não me engano, o São Paulo só joga agora na quarta-feira, dia 7 de setembro. O Botafogo ele joga agora, hoje, e no próximo domingo contra o Grêmio, que é o jogo que falta para cumprir da 10ª. Tô com a tabela da artilharia aqui, ó. Chuta quem tá na frente. Gabriel Jesus, que é o Salvador. Jesus. Ele tem que estar na frente, sempre. Deixa ele na frente. Gabriel Jesus empatado com o Robinho. O Robinho também tem 10 gols. Diego Souza. Diego Souza tá com 9. Diego Souza com 9, junto com Sassá Lotelli, também com 9. Vamos falar um pouquinho do jogo do Botafogo? Logo mais, o Botafogo entra em campo. O gramado artificial da Arena da Baixada será mais um obstáculo aí a ser superado pelo time nesse confronto com o Atlético Paranaense. No complemento da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, muitos jogadores viverão uma experiência inédita como profissional. A semana livre de treinos pautou aí uma preparação especial, com trocas de informações, dicas e até uma simulação com o gramado molhado para aumentar aí a velocidade da bola. Mais um obstáculo para a equipe do Botafogo. O Fabinho está comemorando ali. Pode comemorar, né? O Atlético Paranaense vem de 3 derrotas no Campeonato Brasileiro e uma pela Copa do Brasil, 4 derrotas seguidas. Tá em crise, o goleiro titular tá na seleção e o Botafogo tem grande chance de tirar um resultado bom lá. Joga com o time titular, vem crescendo de produção, a zaga dando uma estrutura legal, 3 volantes e o ataque dos sonhos, né? Sassá Lotelli. Olha lá ele lá, gente, é muito marrento, né? A gente tá vendo essas fotos aqui, são fotos do desembarque, né? Em Curitiba. A equipe já está lá, é claro, pronta para o jogo de logo mais. É um jogo aberto, a gente não sabe, o Atlético Paranaense pode ir lá e vencer. O Botafogo também não tem palpite, não. É algo assim que é muito aberto, né? São 2 times iguais, mesmo jogando na casa do Atlético Paranaense, o Botafogo sabe jogar fora de casa. Agora o Botafogo... Eu acho 2-1 Botafogo. Mas eu acho que a diretoria do Botafogo acertou, e acertou muito, justamente em dar a oportunidade ao Jair Ventura para assumir, assim como o Flamengo também fez com o Zé Ricardo, entendeu? Porque eu não me lembro bem, você que é botafoguense e tudo mais, deve se lembrar, se quando o Ricardo Gomes deixou o Botafogo para assumir o São Paulo, se o Botafogo estava na zona de rebaixamento. Não, estava com jogo a menos, entrou. Mas estava com jogo a menos. Qual foi a rodada? Vamos olhar aqui. Você lembra a rodada? 2 atrás, acho que foi a 20ª. Porque eu realmente... Foi antes do São Paulo. Estreou ganhando para o São Paulo. Depois ganhou o Sport. Depois ganhou o Sport. Sem tomar gol, ou seja, 2 vitórias por seguidas. 3-0. 3-0. Eu vejo uma diferença dos 2 times. Assim, o time é o mesmo, só que o time do Jair, ele deixou mais aberto. Jair fala mais no campo, para pegar mais forte, etc. Mas é um time mais solto. Ricardo Gomes travava muito o time, às vezes trocava mal, mas assim, Ricardo Gomes que montou esse time do Botafogo.
E o Jair deu a sequência, eu acho que isso é importante. Se viesse, complementou o trabalho do outro, né? Se viesse uma pessoa de fora, até conhecer o grupo, mas, não gosto desse esquema, aí muda tudo, o Botafogo tinha mais chance de cair. Mas eu acho que o Jair vai fazer um trabalho legal. Muito bem. É isso aí. Também teve jogo pela rodada da Série B do Brasileirão. Vamos dar uma olhada na tabela. O Avaí venceu o Sampaio Corrêa por 2-1. Atlético Goianiense 1-0 sobre o Brasil de Pelotas. O Atlético Goianiense na vice-liderança. O Goiás 1-0 no Londrina. Joinville 1-0 no Criciúma. Festival de 1-0 nessa rodada, hein? Ceará empatou, né, com o CRB em 1-1. O Oeste venceu o Paysandu por 1-0. O Náutico 2, Vila Nova 0. Tupi e Vasco ficaram no empate 2-2. Bahia venceu o Paraná por 3-0 e Luverdense 4-0 no Bragantino. Com essa rodada, vamos dar uma olhadinha em como ficou a tabela de classificação. O Vasco com 41, liderando aí o Campeonato Brasileiro Série B, seguido pelo Atlético Goianiense com 37, logo depois com 36 o Ceará e em quarto lugar o CRB com 34 pontos. Lá embaixo o Bragantino e Joinville com 21, Tupi com 19 e o Sampaio Corrêa amargou aí mais uma derrota com 14 pontos. O Vasco ficou no 2-2. Ficou no 2-2. O jogo foi engraçado, começou muito mal o Vasco. O Tupi criou até algumas oportunidades, fez 1-0, chutaço de fora da área, no primeiro tempo, fez 1-0. O Vasco conseguiu o empate, né, ainda no primeiro tempo, que o técnico do Tupi evidentemente não gostou, né, porque queria entrar no segundo tempo com a vantagem, mas o Vasco empatou com um gol do zagueiro Luan, medalha de ouro aí nos Jogos Olímpicos. Vem embalado. E o interessante, rapaz, é que ele pedalou, ele driblou o marcador, né, dentro da área adversária, para a esquerda, para a direita, e bateu um chutaço sem chance. Gol de atacante. Gol de atacante. Foi bonito. Palavra de honra. E no segundo tempo, Andrezinho fez 2-1 de pênalti para o time do Tupi, né? Isso. Do Vasco, digo, e o Tupi empatou no final. Achei muito justo o resultado, essa é a verdade. O Vasco não teve neném, o Vasco não reeditou as suas melhores atuações e a equipe do Tupi mereceu. E esse gol do Tupi agora no finalzinho, né, gol de empate, quem deve conhecer ele, lembrar dele, esse camisa 5 aí, é o Fabinho, né? Porque esse jogador aí foi jogador do São Paulo no título da Libertadores. Ele tá com cara de quem lembra, não. Quem é esse jogador? Você lembra? De cabeça agora não tô lembrando, não. Ele jogou no São Paulo? Jogou no São Paulo. Então fez o segundo gol, né, do Tupi. Pois é. Fabinho não tá com cara de quem tá lembrando dele, não. Calma aí. Você pode... E aí, Fabinho, lembrou, não? Mas é um jogador... Deixa eu te dizer quem foi. Não, é um jogador... Renan Teixeira? Não. Otávio? Não. Foram os dois que fizeram os gols, gente. Da onde você tirou essa informação? O Otávio fez o primeiro. E o Renan fez o segundo. É o Renan, é isso aí. Eu acho que o Léo tá meio piradão. Não, hoje. você falou Teixeira no final, eu não lembro. É o Renan. É o cabeludo assim, camisa 5. Lembra dele, Fabinho? Sim. Viu? Jogou no São Paulo. Jogou no São Paulo. Eu lembro da Libertadores lá em 2000. Aí o Vasco faz uma sequência de 4 jogos sem vencer, né? Na verdade eu acho que tem 2 problemas no Vasco aí. Primeiro, falta de foco. Eu acho que o Vasco tá tirando o foco um pouco aí, questão da Copa Brasil, etc, vai, não vai. E problema físico, o time tá cansando. Time muito, com a idade muito avançada, etc. Aos poucos o time do Vasco tá cansando, não tá fazendo mais aquelas grandes partidas que fazia. Agora o próximo jogo do Vasco me parece que vai ser em São Januário, né? Já pode ser em São Januário, não pode? Já pode, mas... setembro. Pode sim, já pode voltar pro Rio, mas eu vejo que o Vasco aí tá... Ele vai subir, né, mas não vai fazer mais aquelas partidas memoráveis, assim. Que começou o campeonato fazendo, né? Tá muito cansado. O próprio Nenê aí, com essa questão do machucado dele, na coxa esquerda. Então tem alguns envolvimentos aí, eu vi esse jogo, um jogo muito ruim, né? E o Vasco, de novo, empatando com o time da zona de rebaixamento. É isso aí. Empatou com o Sampaio Corrêa em casa, empatou com o Tupi. 4 jogos sem vencer, não é uma boa sequência. A gente espera que no próximo embate o Vasco volte a ver o caminho da vitória. É isso aí. Jogo de volta, né?
Jogo de volta. 2-0. É vencer ou vencer, meu amigo. Tem outra escolha, não. 2-0. Vai ser em Cariacica, né? Deve ser. Pois é. A gente vai falar de seleção brasileira, mas só no próximo bloco. Não sai daí.